Toda a Bíblia, ela é divina e humana. Ela é uma inspiração dada pelo Espírito Santo a alguns homens, algumas pessoas, alguns personagens que compõem a Bíblia. Estou muito feliz e muito gratificada por tudo que está acontecendo. O canal vem crescendo, esse estudo do Evangelho de João trouxe algumas pessoas para o nosso canal e acredito que vai trazer muitas outras. E se você pensa que para minha vaidade, poxa, que bom, meu canal está tendo mais pessoas inscritas, não, claro que não. Quando você faz alguma coisa que você quer oferecer a alguém, qual é a realização disso? É quando existem pessoas para poderem receberem aquilo que você está ofertando, porque aí vale muito a pena. É o meu ministério, é o canal onde eu sempre falo assim: Deus, dê-me a tua palavra. Vamos falar agora dos discípulos, a importância deles, o quanto é importante que tenhamos pessoas que nos indicam o caminho, que nos apontem para a verdade, sejam pessoas que queiram nos construir, nos levar e nos impulsionar para mais adiante, para mais alto. O que eu quero aqui é oferecer coisas boas a todos aqueles que me dão o prazer de me ouvir e que dão para si mesmos o prazer de se deixarem ser tocados pela palavra de Deus. É isso. Vamos abrir a nossa vinheta. Não esquece que lá no final tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, complementação daquilo que eu digo, pode falar comigo por e-mail. Eu fico muito grata a todos os e-mails que eu recebo e respondo todos eles com muito carinho. Então, vamos para a vinheta. Antes da gente começar, vamos fazer juntos uma breve oração? Pai Todo-Poderoso, nosso Paizinho, esteja aqui agora, em cada casa, em cada celular. Esse vídeo vai encontrar pessoas nas suas residências, talvez dentro do seu carro. Esse é um privilégio que a tecnologia nos traz. E a tecnologia, eu tenho certeza que também é um veículo abençoado por você. Você, Pai, que é o médico dos médicos, o engenheiro dos engenheiros, o advogado dos advogados, você que é a dona de casa das donas de casa, você que é o filho dos filhos, o pai dos pais. Você que veio como filho nos ensinar como é ser filho de você. Você que veio como filho nos mostrar quem é você. Pai, nos mostre agora nesse estudo também um pouco mais de você, um pouco mais daquilo que você quer que nós aprendamos e sintamos e possamos contigo caminhar, Pai. Em nome de Jesus, que seja feita, Pai, a tua vontade, que sejam ditas as tuas palavras nesse vídeo e que possamos chegar de uma maneira bastante simples, objetiva, levando conhecimento, Pai, a todas e quaisquer classes, etnias, seja pessoas casadas, solteiras, jovens, maduros, não importa, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco em cada lar, em cada canto, em cada momento, em cada vez que esse vídeo seja produzido. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, nós todos te agradecemos. Amém. Eu vou fazer aquele velho pedido, como sempre, porque é importante que você curta esse vídeo logo no início. Aperta o curtir agora. Agora! Mas, Patrícia, eu nem sei se eu vou curtir. Tem problema não, filho. Se você não curtir, isso é de nós mesmos, seres humanos, sabe? Quando a gente não gosta, a gente faz questão de mostrar que não gostou. Então eu tenho certeza que se você não gostar, você vai lembrar de botar o descurtir. Mas eu também sei que às vezes a gente se pega de tanta alegria num determinado momento. Você vai se pegar de tanta alegria aqui nesse vídeo que corre o risco dele acabar e você acabar esquecendo de curtir. Esse canal é um canal de evangelização. Então todo mundo que está aqui pode aproveitar e evangelizar de diversas formas. Uma delas é curtindo e compartilhando esse vídeo. Tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa leitura do nosso livro de João. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito dos primeiros discípulos de Jesus.
E tem muita coisa bacana que a gente pode fazer uma reflexão. Então, vamos primeiro ler João 1, do 35 até o 42. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, aquele dia aonde João Batista disse que ele não era Elias, que ele não era Cristo, que ele não era o profeta, que está tudo explicado no episódio 4. Aquele dia onde João Batista apontou e disse: este é o Cordeiro de Deus. Estão lembrados que a gente leu isso no episódio 4? E aí então, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Disseram: valeu, João Batista, estamos indo lá. E foram seguindo Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo, né? E eles disseram: Rabi, que significa mestre em hebraico, né? Onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram e por volta das 4 horas da tarde, ou seja, a hora 10ª, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele todo aquele dia. Oh, dia bom, né? André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João Batista dissera e que havia então seguido Jesus. Ou seja, André estava com João Batista nesse momento. O primeiro que ele encontrou foi Simão, ou seja, o primeiro que André encontrou depois disso foi Simão. Então ele passou o dia todo com Jesus, aí ele encontra o irmão dele, Simão, e diz assim: achamos o Messias. Que quer dizer, né, meu irmão, achamos o Cristo. E o levou até Jesus. Então, André pegou Pedro, o Simão, até agora chamado Simão. Jesus é que batiza ele depois de Pedro. Pegou o Simão e levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Olha que bonito, né? A gente vê aqui logo no início que João Batista, ele pregava no deserto. A gente também já viu isso nos outros episódios. Eu já rapidamente apresentei quem é João Batista aqui para todos nós. E a gente sabe que João Batista, ele tinha algumas pessoas que o seguiam, ou seja, seus discípulos. Bonito isso. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Muitas vezes nós temos pessoas próximas a nós. Eu vou utilizar aqui, para fazer uma analogia, os filhos. Vou fazer então 2 exemplos. Um exemplo familiar e um exemplo profissional, tá bom? Vamos buscar um exemplo então familiar. Quantos pais e mães têm seus filhos, compõem suas famílias, mas têm dificuldade de deixá-los ir para o mundo? Ensinou, avisou, instruiu, criou, educou, só que chega uma hora que os filhos precisam ir. Quantos pais e mães têm muita dificuldade de deixarem ir? Quantos pais e mães querem manter, né, os pintinhos ali dentro do galinheiro quando eles já nem mais são pintos? Quantos pais e mães têm dificuldade de entenderem, de perceberem que os seus filhos cresceram e que precisam se tornar homens e mulheres? Chega um momento que aqueles que nós temos ao nosso redor é necessário que nós deixemos ir. João Batista, ele ensinou todos esses discípulos. Ele pregava no deserto, esses discípulos o seguiam e aprendia com ele. Em cada pregação, esses discípulos estavam sendo também novamente instruídos, educados, preparados, avisados. Mas aí, quando chega então o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista anunciava, quando ele enfim chega e está pronto, está ali, pronto para ser seguido, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, João Batista, na mesma hora, indicou o caminho e liberou esses discípulos para que eles, então, subissem um degrau, elevassem o nível, sabe? Tipo videogame, passar para o próximo nível. Olha, vocês estiveram muito bem até agora comigo, mas agora tem um nível mais alto do que o meu. É ele, o Cordeiro de Deus. Vai lá, segue ele.
Usando uma analogia profissional, um dos meus filhos, ele é chefe de cozinha. Então, é chefe confeiteiro. Aí vamos dizer o seguinte, quantas pessoas, né, às vezes estão ali numa cozinha e tá ensinando um confeiteiro, ensinando um auxiliar, o auxiliar já pegou o jeito do chefe, já sabe como é que o chefe gosta, como é que o chefe quer, aquele auxiliar já tá todo, já se entendem até por olhares, né? Quando o chefe olha, o cara já sabe o que tem que pegar, a moça já sabe o que tem que fazer, já tá tudo ali bem alinhado, né? A equipe bem montada. E quantas vezes um chefe, ele não dá oportunidade, que não é o caso do meu filhote. Pelo contrário, as pessoas mesmo dizem o quanto gosta de ensinar. Inclusive ele é famosinho. Eu digo que ele é o famosinho da família. O Instagram dele, para quem quiser depois ver e segui-lo, é @lulufue. Que já trabalhou com ele, que é aluno dele, que é mentorado dele nos cursos, fala que ele gosta, ele tem o prazer de ensinar e de ver as pessoas aprenderem. E ele mesmo fala, já cansei de ver algumas postagens dele colocando, caraca, agora superou até a mim. Então, o aluno, quando o professor é bom, você quer saber se um professor é bom mesmo? É quando o aluno supera o mestre. Aí o mestre, ele realmente foi muito capaz em ensinar, porque ele passou um conhecimento e aquele aluno, ele chegou a alcançar um nível mais alto de conhecimento. Assim foi João Batista. Ele passou o conhecimento, mas quando o nível mais alto daquele conhecimento, quando aquele conhecimento estava ali em pessoa, ele não prendeu ninguém com ele. Ele disse, vai, até aqui vocês estiveram comigo, mas agora vão para um próximo nível, né? Então, muitas vezes no trabalho, você, de repente, pensando aí no seu, quantas vezes, né, um gerente, um diretor, um chefe, um superior seu, às vezes você pode estar passando por uma situação assim, você pode vir a ter ou já tem um cargo de chefia, alguns subordinados a você no seu trabalho. Faça com que eles sejam melhores do que você. Né? Deixem eles irem, deixe eles crescerem, deixe aquilo que eles fazem aparecer. A gente vê tantas pessoas nesse mundo, meu Deus, que elas querem pegar para si os louros dos outros. Outras pessoas fazem, outras pessoas dizem, outras pessoas realizam, mas elas dizem que foram elas que realizaram, elas que fizeram, elas que pensaram, elas que tiveram a ideia, né? Não dão valor e não deixam que aquela pessoa tenha o crescimento dela. O nome disso é inveja, é insegurança, né? Quando você não permite que saiam debaixo das suas asas. Pais que não deixam que os filhos voem e tomem conta das suas próprias vidas estão inseguros, têm insegurança. Gente, isso não é amor. Me perdoe, mas isso não é amor, isso é insegurança. Insegurança no filho? Não. Insegurança se soube passar para os filhos aquilo que deveria ser passado. Insegurança se criou os filhos não para si, mas para o mundo que eles iriam enfrentar. Porque não é à toa que os pais são mais velhos do que os filhos, tem precedência. Então, aquele que tem precedência, ele tem que ter mais para ensinar, mais para contribuir, é o que a gente espera, né? O meu irmão mais velho, ele deveria ter mais precedentes do que a mim, ele deveria ter mais para me oferecer do que eu a ele, ele deveria poder me instruir mais do que eu a ele. Por quê? Porque ele é mais velho, porque ele aprendeu mais, porque ele tem mais vivência. Então, eu acho um ato de amor muito lindo de João Batista que nós devemos refletir sobre isso, porque amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Nós devemos, quando Jesus diz que nós devemos amar o nosso inimigo, se amor é um sentimento, como é que você pode amar o inimigo? Porque você precisa pelo menos gostar da pessoa, estar com a pessoa, conviver com a pessoa para poder ter amor por ela. Então, amor é um mandamento, não é um sentimento. E João Batista agiu com esse amor, agiu com esse mandamento de amar o próximo dele.
E não eram inimigos, eram discípulos. Mas quando Jesus diz, amai-vos até os vossos inimigos, é porque não precisa ter sentimento, porque amor é um mandamento. Quando tem aquela passagem na Bíblia que existe um homem todo esfacelado no chão, todo machucado, foi surrado demais, que todo mundo passa por ele, que ninguém socorre. Aí vem um samaritano, que era um povo inimigo dos judeus, e judeus passaram e não fizeram. Aquele homem fez por um estranho. Então ele não tinha amor, se você for pensar em sentimento, por aquela pessoa que estava no chão, porque ele nem conhecia, né? Então ele teve compaixão, ele teve empatia e ele teve compaixão e ele agiu com amor, porque o amor é um mandamento. A gente precisa cuidar do outro e querer fazer o outro crescer. Então, esse início desses versículos, eu acho que vale a pena muito essa reflexão, né? O quanto nós devemos e que sejamos aqui pessoas que impulsionem outras, e outras vão impulsionar a gente, e a gente vai impulsionar o outro, não tomando para nós assinatura de realizações de outras pessoas, mas talvez aprendendo com essas pessoas para que nós possamos fazer as nossas próprias assinaturas nos nossos próprios projetos e não roubar projeto dos outros. O livro de João, ele nos mostra Jesus se identificando como algumas coisas muito importantes. Olha como Jesus se identifica de maneira tão rica e poderosa, e foi para exatamente esse Jesus, esse rabi, esse mestre, que João Batista disse: agora vocês vão me deixar e vão seguir aquele que é muito superior a mim. Jesus se identifica como o pão da vida dado pelos céus, pelo próprio Pai. Ele se identifica como a luz do mundo que guia os crentes, aqueles que creem em Jesus. Ele também se identifica a porta pela qual suas ovelhas entram e encontram segurança. Então, ele se identifica como o aprisco seguro. Ele também se identifica no livro de João como o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Na hora do sufoco, ele não foge, ele fica, e ele deu a sua própria vida por cada um de nós. Ele também se diz ser a ressurreição e a vida, cuja voz traz os mortos de volta à vida. Ele também se identifica como o caminho, a verdade e a vida, o único revelado do Pai e a única rota pela qual qualquer pessoa que pretende chegar ao Pai é somente por Ele. Ele também se identifica como a videira verdadeira, que produz o fruto agradável. E Jesus também, entre outras coisas, ele também se identifica obra salvífica pelos meios da graça. Então, era exatamente tanto poder, tanta magnitude, que João Batista cuidou daqueles discípulos até certo ponto e depois disse: agora vão, né? Não agiu em nenhum momento com qualquer egoísmo que fosse, muito pelo contrário, quis para eles o que havia de muito melhor do que ele mesmo, João Batista. E é assim que nós devemos agir, porque essa é a lei da vida, essa é a lei da troca, é a lei do dar e do receber, né? É a lei do doar e do tomar. E é muito bom isso. E o ideal é que o dar e o tomar, eles sejam em equilíbrio. A gente vê às vezes, algumas relações, não só de casal, mas existem algumas relações em que elas se desgastam exatamente por haver esse desequilíbrio. Tem que ser equilibrado o doar e o tomar. Porque quando a gente tem uma relação onde um dá muito e o outro não acompanha, o outro não consegue doar tanto assim, e há esse desequilíbrio da doação, um está tomando mais do que dando, muitas vezes nós vemos que aquele que doa menos, ele passa a ter raiva do seu doador. O ser humano, ele tem uma mente que realmente precisa ser muito bem trabalhada, e o melhor gestor da nossa mente é o nosso espírito. Quando a gente se engrandece em espírito, a nossa alma, ela engrandece-se também. Então, perceba muito isso nas suas relações. É necessário que haja um equilíbrio do doar e do tomar.
Aquele que doa menos acaba se virando contra aquele que doa mais e passa a ter raiva. Se você parar para pensar, você deve ter até na sua própria vida exemplos disso. De repente, pessoas que você pode ter se doado tanto e essas pessoas, ao invés de serem gratas a você, elas saem, elas se afastam, elas vão embora e ainda falam mal de você. Por quê? Porque houve desequilíbrio dessa ordem. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, nós somos seres relacionáveis, desde sempre. Não há ser humano que não seja um ser relacionável. Nós precisamos estarmos em relação com outras pessoas. E é necessário que haja um equilíbrio nessa relação. É necessário que haja um equilíbrio do doar e do tomar. Estão falando sobre isso, né, de Jesus, porque Jesus ele deu a própria vida por todos nós. E é uma graça que nós nunca conseguiremos retribuir para Jesus. Nunca conseguiremos. Nunca conseguiremos devolver para Jesus tudo que ele fez e continua fazendo por todos nós. A única forma que nós temos de retribuir isso a Jesus é fazer valer a pena o sacrifício dele. Existe um filme, né, do Soldado Ryan. Eu até vi essa reflexão com Mário Sérgio Cortella, que realmente no final do filme do Soldado Ryan, o capitão, não sei quem foi lá para resgatar esse único filho, porque a mãe já tinha perdido todos os filhos na guerra, só restava aquele. Então por isso foram resgatar o Ryan, para que a mãe não ficasse sem todos os filhos na guerra. E aí acaba que esse cara que encabeçou, né, a busca do soldado Ryan, ele morre. Mas ele diz ao soldado Ryan: faça valer a pena todo o sacrifício que eu fiz para poder te levar para casa de volta. Ou seja, viva uma vida feliz, viva uma vida honesta, viva uma vida de caráter, viva uma vida de entrega, viva uma vida de amor. Seja feliz, faça valer a pena, seja um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, seja um bom irmão, porque faça valer a pena a tua vida, porque eu entreguei a minha para poder te resgatar. Então, Jesus entregou a vida dele para poder nos resgatar. Tudo que ele quer, tudo que ele deseja é simplesmente o nosso arrependimento, o nosso nascer de novo, a nossa reconstrução. Tudo que ele deseja é que sejamos a cada dia melhores do que conseguimos ser no dia anterior. Que os nossos planos de hoje, que o teu plano de hoje para amanhã seja principalmente, você já pode ter planejado o seu dia, a hora de acordar, a hora de trabalhar, a hora de malhar, a hora de cozinhar, a hora de tomar banho, a hora de escovar o dente, de levar filho na escola, de buscar o filho da escola. Tudo bem, você já planejou isso tudo, mas que seja o teu maior plano e o teu primeiro plano para o dia de amanhã é você conseguir ser uma pessoa melhor do que você foi no dia de hoje. Né? Porque Deus mesmo nos ensina isso, que na hora da ira nós devemos refletir, ou respirar, ou esperar passar. Ele não diz que é pecado você se irar. O que ele diz é que você não deve se movido pela ira. Então, que a gente possa sentir alguns sentimentos, Deus entende. O que ele nos previne é que esses sentimentos não nos comandem. Então, como eu disse no episódio 4, do que nós estamos nos alimentando, é muito necessário que a gente sempre pare para pensar do que eu estou me alimentando. Eles se referiam a Jesus como mestre. Quantas vezes nós temos dificuldade, nós achamos que só pode ser um mestre aquele que é PhD, que tem uma parede cheia de títulos e diplomas e formações em tantos lugares, em tantas escolas. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Tem coisas na sua vida que você tem já um profundo conhecimento. E o conhecimento, ele não existe para ficar guardado em você, mas ele existe para que você o compartilhe. E quando nós pegamos o nosso conhecimento e colocamos ele em prática, a prática do conhecimento, ela passa a se chamar sabedoria. Aquilo que pode contribuir na vida de outras pessoas, você com certeza deve pegar isso e fazer como contribuição na vida de outras pessoas. E claro que Jesus era o mestre dos mestres, né? Porque era o próprio Deus ensinando sua própria palavra, o seu próprio caminho, né? Ensinando a nossa salvação.
nos falando e nos ensinando sobre o reino dos céus. Mas muitos, infelizmente, não creram que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era a promessa de todo o Antigo Testamento. Mas que bom que essas pessoas, e outras também, vieram a ver, a perceber e a sentir a presença de Deus em Jesus. E sabe o que eu desejo para você? Que você, se já não percebeu, se de repente você é uma pessoa que está aqui até buscando saber, buscando conhecer, que você encontre esse Rabi, que você faça com este Rabi maravilhoso, Jesus, a sua luz, né? A luz do seu caminho, a lanterna dos seus pés, o pão da sua vida. Como ele diz, né? Quem vem a mim não terá fome, quem crer em mim não terá sede. Que ele seja o teu alimento, que ele seja a tua água. Para aqueles que já o seguem, que já estão com ele, assim como eu, que ele continue sendo, e isso é uma determinação nossa, que ele continue sendo, que nós nos determinemos a ter ele sempre como nosso alimento e como a nossa água viva, nossa água fresca, né? Que ele seja o nosso Rabi, o nosso mestre, que ele seja o nosso pastor, que nós sejamos as ovelhas no aprisco seguro de Jesus. Porque ele sendo o teu mestre, você está no melhor aprisco. O curralzinho é esse, o curralzinho maravilhoso. Jesus é a porta segura, Jesus é o pastor que dá a própria vida pelas suas ovelhas. Muitas vezes nós damos a nossa vida a pessoas que não reconhecem e nós ficamos chateados com isso, não é? Já deve ter passado por alguma situação assim, acredito eu. Poxa, eu dei minha vida, né? Poxa, eu dei tudo de mim. Poxa, eu dei o meu de melhor, como aquilo que a gente conversou sobre o equilíbrio, né? Entre Jesus e nós realmente não há esse equilíbrio e nem teria como haver, senão nós não seríamos salvos. Mas muitas vezes a gente pode ficar chateado porque doamos e não fomos vistos da melhor maneira. Como algumas pessoas também podem se ressentir conosco porque de repente doaram tanto de si e acham também que não tivemos a competência de enxergar toda essa doação. Então é necessário entre nós humanos haver um equilíbrio do doar e do tomar, mas que o doar ele seja muito forte, muito presente no seu coração, muito presente no seu coração. Em Gálatas, Paulo diz pra gente que nós não devemos nunca de cansar de fazer o bem. Ele diz que a gente não deve desanimar de fazer o bem. Se Deus diz para que nós não desanimemos de fazer o bem, Ele está nos alertando. Muitas vezes a gente precisa ler a Bíblia dessa forma. Deus disse lá, nunca desanime de fazer o bem. É porque Ele sabe que muitas vezes na nossa vida, algumas coisas que acontecem podem fazer com que nós desanimemos de fazer o bem. De dizer, eu fiz tanto, não fui reconhecido, estão falando mal de mim, ou não fui tratado à altura. Olha, antes da gente fazer pelo outro, antes do outro receber, Deus já recebeu. Porque o mesmo Deus que habita em você, habita no outro também. Então, quando nós doamos alguma coisa a alguém, nós estamos doando já em primeiríssimo lugar a Deus. Quando você começar a ver a presença de Deus nas pessoas que os teus olhos veem, os nossos olhos veem um ser humano, uma pessoa. Mas os nossos olhos espirituais, eles precisam enxergar o Espírito que habita naquela pessoa, que é o mesmo que habita em nós, que é o Deus Espírito Santo. Então, nunca desanime de fazer o bem. Não é isso que eu disse em momento algum. É que pela lei da constelação, é um estudo que eu faço de constelação familiar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, mais que na área da psicologia, eu hoje sou aluna de psicanálise e é um assunto que cada vez me interessa mais. Então, falando do psique humano, digamos assim, a gente precisa ter apenas o equilíbrio, não é dar menos. O que eu quis dizer aqui não é dar menos, mas é o equilíbrio do dar e do outro tomar.
O outro tomou, impulsiona ele, ajuda ele, ou ele mesmo vai se ajudar a ele doar também para você tomar. O que eu estou dizendo aqui não é não doe pouco de si mesmo, não é isso. É que apenas haja nas relações humanas um equilíbrio do doar e do tomar. É necessário que haja esse equilíbrio para que aquele que está doando menos, ele não se sinta inferiorizado por aquele que está doando mais. E o que resolve muito isso é o diálogo, né? Os seres humanos são as únicas criaturas formadas por Deus com a capacidade da comunicação. Eu já disse aqui, uma vez uma pessoa disse assim para mim: mas os golfinhos também se comunicam. Os golfinhos não têm como fazer um vídeo de 40 minutos, de 1 hora, ou uma palestra, um culto. Eles se comunicam lá com aqueles gritinhos dele, o outro, e tem ali uma comunicação, e é só, né? Então, isso não é exatamente uma comunicação. Tem pessoas que acham que, né, um cachorro late, daqui a pouco do vizinho late, o da rua de cima late, o outro late também, aí acha que os cachorros estão se comunicando. Isso não é exatamente uma comunicação. Então, use muito da comunicação. Jesus ficou 3 anos no ministério dele fazendo exatamente isso, exercendo a comunicação. Então, exerça a comunicação, e entre nós, humanos, é necessário, pelo nosso psique, pelo nosso comportamento, pelas nossas relações, que tenhamos este equilíbrio entre aqueles mais próximos, os nossos familiares, ou para quem é casado, marido, esposa, enfim, para quem tem um convívio profissional, trabalha numa empresa onde há outras pessoas dentro do seu setor, é necessário que haja esse equilíbrio da doação. Existe um livro, se eu não me engano, o título dele é Favor Impagável. As pessoas, a gente até vê isso também. Existem relatos de filhos adotados que eles acabam muitas vezes se rebelando contra os pais, às vezes cometem até assassinatos, porque é o favor impagável. Eles sentem dentro de si que eles nunca vão conseguir retribuir aquilo que aqueles pais adotivos fizeram por ele, pelo fato de o terem adotado e dado a ele uma família. Então é isso que eu quero dizer, que deve haver o equilíbrio. Agora, nunca desanimemos de fazer o bem. Existem muitas pessoas e cada vez mais pessoas que estão precisando de socorro, de ajuda, e eu não digo só da material, mas eu digo também da emocional, eu digo da espiritual, eu digo da do toque. Quantas pessoas precisam às vezes apenas de um sorriso, de um ouvido, de um abraço, de um carinho, de uma voz, né? Então, nós precisamos estar sempre em contínua doação, porque somos seres relacionáveis. Nós estamos aqui para nos relacionar, um ajudar o outro, contribuir na vida do outro. Isso é muito importante. Assim como os discípulos se relacionaram com Cristo e eles servem ao propósito de Jesus, assim como eu com esse ministério de evangelização. No momento em que eu estou aqui gravando um vídeo e buscando levar a evangelização e o conhecimento da palavra de Deus, dessa sabedoria milenar, eu estou me doando, eu estou doando este tempo para o reino de Deus, eu estou doando este tempo para Jesus. E eu me sinto, embora não caminhando com ele em carne e osso, mas eu me sinto uma discípula de Jesus porque eu estou levando a palavra dele. Então, somos seres relacionáveis. Nós precisamos nos relacionar com Deus também. Assim como os discípulos foram seres relacionáveis com Jesus Cristo. Jesus Cristo os utilizou como apóstolos. Jesus Cristo os utilizou como fundadores da igreja primitiva. Jesus Cristo se relacionou com eles ensinando para que depois eles também fossem ensinar, que fosse levar a mais lugares a voz de Jesus. Eles foram, eu sou e espero que você também seja, senão que venha a ser a voz de Jesus nesse mundo, porque é uma relação entre nós e Deus. Nós precisamos dessa relação. Quanto mais você levar a palavra de Deus, mais Deus vai te instruir. Que você tenha a sabedoria, que é a prática do conhecimento. Colocar o teu conhecimento em prática, não só falando. Ele mesmo disse aos fariseus, Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles faziam coisas diferentes daquilo que eles pregavam. Então nós precisamos ser um evangelho ativo e vivo, que as pessoas vejam em nós o evangelho em ação. Olha, muitas pessoas só ouvirão Jesus, a respeito de Jesus, muitas vezes através de você.
Tem muita gente que ainda não tem uma Bíblia, tem muita gente que ainda não sabe ler uma Bíblia, que não sabe interpretar uma Bíblia. Muitas pessoas, você pensa que não? Talvez muitas pessoas estejam aí exatamente à sua espera. Talvez seja por você que essas pessoas vão ouvir pela primeira vez sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Então, aquilo que você conhece, não retenha em você, não só sobre Jesus. Outras coisas que você sabe fazer. Hoje nós vivemos num mundo e numa época do mundo onde nós vemos muitas pessoas com necessidades básicas, materiais, de comida, de bebida, de moradia. Talvez alguma coisa que você saiba fazer e que você faça com maestria, talvez se você ensinar, mas eu sei fazer brigadeiro. Tem gente que não sabe fazer brigadeiro, mas que talvez aprendendo brigadeiro com você, ela vai fazer, ela vai vender e talvez ela leve o pão para casa. Então é muito importante que aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, quando nós colocamos em prática, aquilo se torna sabedoria e quando a gente compartilha, leva para mais pessoas. Então leve para as pessoas aquilo que você já sabe fazer com maestria, aquilo, mas eu não sei fazer com perfeição. Faça o suficientemente bom. A perfeição só para Jesus, a perfeição só para Deus. E quanto mais você for fazendo, mais você vai se aperfeiçoando naquela área e você vai fazer melhor e você vai ter um melhor para entregar. Mas aquilo que você tinha, que você já entregou, já possivelmente está contribuindo muito favoravelmente à vida de outras pessoas. Assim Jesus fez com os discípulos. Então, por isso a importância dos discípulos. Porque Jesus contribuiu na vida deles, levando as boas novas, levando as boas notícias. Imagina se esses discípulos tivessem guardado para eles tudo que viveram e que aprenderam com Jesus. O que seríamos de nós hoje? Eles já não estão mais aqui, já morreram. O que seria do mundo de novo? Aquilo que era antes, sem a salvação. Então, olha a importância de que você diga e leve adiante aquilo que você já aprendeu. Olha a importância quando eu te digo que se esse vídeo é bom para você ou está sendo bom para você, cara, o que te custa? Simplesmente compartilhar. Levar para outra pessoa. Levar o conhecimento para alguém. Tem gente que precisa ouvir. Não adianta isso ficar retido na sua mão. Não adianta eu fazer esse vídeo, guardar para mim e não publicar no YouTube. E nas outras redes sociais, os pedacinhos pequenos, os cortes. Não adianta. Não adianta eu estudar a Bíblia. Não adianta eu agora, daqui a 60 dias, estar formada no meu seminário teológico e eu não buscar levar isso para mais pessoas, guardar isso para mim. Então, essa é a importância de ser um discípulo de Jesus. Não foram só os 12. Continua, a igreja continua. Nasceu ali e continua em nós. Não deixe a palavra de Jesus morrer em você. Não deixe os ensinamentos de Jesus pararem em você. Seja um imparável. O que as pessoas vão pensar de mim? Não sei. Sempre terão pessoas para te criticarem. Se você fizer alguma coisa, vão te criticar. Se você não fizer nada, vão te criticar porque você não faz nada. Entende? Você acha que alguns seguidores do meu canal, do Instagram, eu nem gosto de falar essa palavra seguidor, eu prefiro falar que os que me acompanham, porque seguir a gente só segue Jesus. Alguns que me acompanham no Instagram são pessoas que me conhecem há muitos anos, antes da minha conversão. Você acha que eu tenho a inocência de pensar que ninguém ali já diz assim, nossa, agora ela é evangélica. Eu nem sou evangélica, não tenho religião, eu sou cristã. Eu acredito na palavra de Deus. A Bíblia, ela não é uma religião. Religiões tomaram a Bíblia para elas. A Bíblia não fala de religião nenhuma. Algumas religiões tomaram a Bíblia para fundar as religiões. Então, você acha que não tem gente que diz, nossa, agora ela só fala de Deus. Não, eu falo de outras coisas também, mas aqui eu uso a internet para falar de Deus, né? E claro que tem. Que tem gente me criticando? Claro que tem. Mas sempre vai ter. E que eu seja, então, alvo de críticas. Sabe por quê? Se tem alguém me criticando é porque eu estou fazendo alguma coisa. Mas mesmo que eu não fizesse, o número seria menor. Mas deveria ter pessoas que estariam me criticando por eu não estar fazendo nada. Mas seria menor, porque o meu grau de exposição estaria sendo menor. Porque se eu não estou fazendo nada, eu não estou aparecendo em lugar nenhum.
Então, se o meu grau de exposição ele diminui, é claro que a quantidade de críticas também vai diminuir. Uma coisa proporcional à outra. E sabe aonde que eu me incomodo com isso? Em nada. Porque as pessoas, elas vão falar daquilo que estão incomodando a elas, entende? Às vezes elas gostariam de estar fazendo justamente o que eu estou fazendo, mas ou elas não querem, ou elas não conseguem, ou acham que não conseguem, ou preferem se guardar no seu casulo. Eu não quis ficar em casulo, eu quis sair, eu quis ser uma discípula, e é por isso que eu estou aqui. Então, essa, meu irmão e minha irmã, é a importância de ser um discípulo. Foram eles que fundaram a igreja. Graças a esses homens que Jesus escolheu e que tiveram a coragem de dar continuidade ao Evangelho, é que hoje nós estamos aqui. E você vai querer dar oportunidade também para que outras pessoas entrem nesse caminho, no caminho da verdade, no caminho da vida, no único caminho que leva a Deus? Ou você vai se abster disso? Você vai ser um discípulo, um contribuinte do reino dos céus? Ou você vai ficar na inércia do mundo e deixar que o mundo se estopore todo por ele mesmo? Porque está se estoporando, você já percebeu? Cada vez mais o mundo está se estoporando. Agora, há pouco eu recebi a ligação de um grande amigo. O nome dele é Hugo Grassi. Vocês podem procurar ele no Instagram. E ele ligou para mim me perguntando o que eu acho espiritualmente desse show que vai ter da Madonna aqui no Rio de Janeiro. Parece-me, pelo que ele me disse, eu não sei. Eu nem sabia que a Madonna ia fazer o show. Parece que a semana que vem, eu não estava nem sabendo disso. Porque eu só vejo aquilo que me interessa e que engrandece o meu conhecimento. Então eu não acompanho noticiários. Ele disse, ela faz sexo no palco. Parece que ela entra no palco com uma cruz virada de cabeça para baixo. Ele espiritualmente, como você entende isso? Eu falei, eu entendo o Apocalipse. E de certa forma, eu sei que isso vai acontecer. Que está escrito em Apocalipse que isso vai acontecer mesmo. Mas eu falei, lembrei a ele, só não esquece de uma coisa. Nada disso, o pecado não é da carne nem do sangue, mas é do maligno. Como eu botei lá no episódio 4, o diabo ele usou-se de uma serpente, o diabo usou-se de Faraó, o diabo usou-se de Caim. Nossa, depois a gente vai falar sobre isso. O diabo já se apoderou de tantas pessoas. Naquela época, achando que cada um deve ser esse o Cristo, deve ser esse o Cristo, deve ser esse que vem do ventre da tal da mulher que vai esmagar minha cabeça. Por aí vai. Existe uma grande guerra espiritual. Seja um soldado do reino dos céus. Proclame as boas novas. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Desde Pentecostes começou o fim dos tempos. Está escrito na palavra de Deus. Os fins dos tempos vêm desde a descida do Espírito Santo para habitar em nós. Então, seja um soldado do exército do Senhor Deus dos exércitos. Não se incomode com críticas. Seja um discípulo. Leve a palavra. Contribua para o reino dos céus. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Nesse episódio 5, nesse estudo, é que é isso. Foi necessário os discípulos. Foi necessário para que eles pudessem propagar, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela dura até hoje e durará para sempre. Mas ele conta conosco. Não é nem que ele precise de nós, mas foi assim que ele escolheu. Então, veja essa importância dos discípulos de Jesus e seja mais um. Seja um discípulo de Jesus, porque nós ainda estamos nesta caminhada, precisando levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, da terra. Como ele disse, leve o Evangelho, leve a minha palavra até os confins da terra. Só depois disso, alguma coisa, o cenário vai poder mudar e ele volta para reinar. Que Jesus vai voltar, não tenha absolutamente nenhuma dúvida. Então, o que é promíscuo, o que é imundo, o que é imoral, não participe disso, sabe? Você não precisa nem ser cristão, você não precisa ter nenhuma religião para você saber que moralmente, como eu estava falando desse telefonema desse meu amigo, para falar do show da Madonna, você não precisa nem ter religião para moralmente você saber que é uma perda de tempo. Você assistir um show, se é que for isso que ele me disse, de sexo no palco, e de entrar com uma cruz de cabeça para baixo. Isso é um desrespeito à fé de muitas pessoas, com ou sem religião. Isso é uma afronta, né? E sexo é uma coisa que a gente faz no nosso cantinho,
com o nosso par, para quem tem par, né? Não é nada que se faça no palco. Então, moralmente, você, independente de qualquer religião, já deve saber que não é um lugar para estar. Seria maravilhoso, infelizmente eu sei que não é isso que vai acontecer, mas seria maravilhoso que alguém que tivesse uma proposta dessa, como no caso a Madonna, chegasse ali e não tivesse ninguém para assistir. Com certeza, o coração dela iria se converter. Com certeza, o coração dela, a consciência dela ia parar para pensar no que ela está fazendo e o que ela quer transmitir. Mas eu oro de verdade, para que não só ela, como tantas outras pessoas possam perceber por quem estão sendo usadas. Porque o demônio, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa dragar. É o que também está escrito na palavra de Deus. Então, fiquem com essa mensagem, com essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 5, da importância que tiveram os discípulos e da importância que nós que nos colocamos a dispor de Jesus, para continuarmos nesse discipulado, discipulando pessoas, falando de Jesus, explicando a palavra, que por tantos anos foi omitida das pessoas e que através do movimento do protestantismo, né, daquela coisa de peraí, a palavra de Deus está guardada só com vocês porque nós também podemos lê-la. E aí começaram as traduções, as gráficas, as publicações da Bíblia e a luz, enfim, ela está no mundo. Antes ela estava restrita, né? A igreja, ela guardou a palavra, a igreja católica guardou a palavra para ela e ninguém podia lê-la. Mas houve então esse movimento aonde disse, peraí, o Deus é Deus de todo mundo, o Pai é Pai de todo mundo, a palavra do meu Pai é minha também. Eu não tenho que ouvir ela através de você. Eu posso ter a palavra do Pai, você pode ter a palavra do Pai. Então, olha só, adquira sua Bíblia, adquira outra Bíblia, adquira outra Bíblia, e tem mais Bíblia, adquira traduções, leia, estude, você não precisa ouvir pelos outros. Ore, rezar é repetir a mesma coisa, rezar é repetir orações já prontas. Ore com o teu coração, abre o teu coração para Deus, Ele é teu Pai. Não repita orações já pré-programadas, escritas. Faça a tua oração, o teu encontro com Deus, o teu encontro íntimo e pessoal com o Senhor. Ele é o teu Pai. E Ele quer te elevar a um nível acima o tempo todo. Assim como João Batista disse, vá, que esse é o Cordeiro de Deus. É isso que Deus quer de você. Conheça mais dele, que Ele vai elevar você de nível, sabe? Nesse relacionamento com Deus. Quanto mais você conhece Ele, mais um degrauzinho, você vai subindo e chegando mais pertinho dele. Viu? Então, olha, fica com Deus. Uma excelente semana. E domingo que vem, nós estaremos aqui com o episódio 6 dessa série do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E não esqueça, a Bíblia é divinamente humana, escrita por homens, mas instruída e inspirada por Deus a esses homens. Então, tem um toque do humano? Tem. Permitido e autorizado e inspirado por Deus. Ela não é humano-divina, ela é divina e humana. Primeiro, ela é divina, depois ela tem a parte humana. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Uma excelente semana, cheia de Deus e de inspiração. O Espírito Santo aí, olha, movendo a tua vida.